a 26. Graças a Deus por esse momento que participamos nessa noite. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos nessa passagem que nos mostra a maravilhosa salvação de Deus. Precisamos sempre trazer à memória aquilo que nos aconteceu em Cristo Jesus. Então, abra sua Bíblia para a mensagem nessa noite, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26. Quem encontrou, fique de pé. Se você está acompanhando pela internet, pegue uma Bíblia, coloque aí ao seu lado, deixe ela aberta para que você possa ouvir a voz de Deus em cada versículo que vai ser lido aqui nessa noite, explicado. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez, e nessa oração peça a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Meu Senhor, mais uma vez te rogamos nessa noite, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar na salvação, na tão grande salvação que recebemos do Senhor através do Teu Filho. Eu te peço por cada coração que aqui está nessa noite, Pai, que talvez esteja desanimado, que talvez ainda não tenha contemplado a grandeza do Teu poder naquilo que o Senhor fez na morte do Teu Filho. Meu Deus, que essa explicação, que essa exposição nessa noite, Pai, chegue aos corações e que Teu Espírito Santo esteja nos dando vida, alegria, Senhor, ao contemplar a grande obra que o Senhor fez em nosso favor. Pai, recebe assim a nossa gratidão e nos socorre para a glória do Teu nome. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nessa noite nós iremos ouvir aqui na palavra acerca da maravilhosa salvação de Deus. Falar em salvação, certamente para você que está aqui nessa noite, é algo que você vai lembrar daquele dia, quando o Evangelho falou profundamente ao seu coração. Daquele dia que você andava tateando, buscando um sentido e de repente Deus escancarou as portas dos céus e mostrou para você o amor que Ele tem para com você em Cristo Jesus. Quando nós observamos a Escritura e buscamos entender a nossa salvação, há uma frase que é um termo bastante técnico para expressar a nossa salvação. Paulo chama de justificação pela fé. Todas as vezes que lemos a Bíblia e encontramos na Bíblia falando acerca da justificação, aquilo que Deus nos fez por nós em Cristo Jesus, Deus está falando acerca da nossa salvação. Nesse texto que acabamos de ler, Paulo está aqui escrevendo aos Romanos e tratando acerca da justificação pela fé, da nossa salvação. A salvação que Deus nos dá, irmãos, acontece quando Deus nos declara justos diante da lei dele. E nós precisamos entender isso. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu ficava perguntando, esses crentes falam tanto de salvação, mas salvação de quê? Eu olhava para mim mesmo e não me julgava que precisava receber a salvação de alguma coisa. Foi aí então que ao meditar na palavra de Deus e ao compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entende, irmãos, que nós somos salvos da justiça de Deus, da ira de Deus, porque somos pecadores por natureza.
Na salvação, o que é que Deus faz? Deus olha para mim e para você e nos declara justos ao olhar para o sacrifício que Jesus fez. Jesus sofre a punição dos nossos pecados e o Pai agora olha para mim e para você e diz: agora vocês estão quites diante da minha lei, vocês não estão mais debaixo de condenação, vocês estão debaixo agora da graça, da minha misericórdia, da minha salvação. Irmãos, quem não confia em Cristo Jesus, confia e acredita em algo que possa lhe salvar. Quem não confia em Cristo Jesus, está confiando em alguma coisa que lhe engana, dizendo que pode salvar a vida dele. Paulo aqui nos explica, nessa passagem, irmãos, em que consiste a nossa salvação. E eu queria que você pudesse ouvir aquilo que Paulo está nos dizendo aqui e deixar o seu coração se alegrar pelo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Irmãos, a explicação de Paulo nos revela como foi grande o amor de Deus para conosco. Um Deus que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Um Deus que decidiu olhar para mim e para você, não quando seu coração estava bom, curado, sarado, mas olhou para mim e para você e viu as chagas do pecado dentro do nosso coração. Deus não desistiu de nos amar, Deus olhou para mim e você e disse: eu vou amar você, eu vou morrer por você, eu vou derramar o meu sangue pela sua vida, para que você possa receber a minha salvação. Meus irmãos, a explicação de Paulo nos revela esse grande amor de Deus por nós. Você conhece alguém que seria capaz de dar a vida por você? Você conhece alguém que seria capaz de substituir sua vida, sofrendo nele o castigo que era seu? Pelo bom, como diz Paulo, alguém até se aventuraria a morrer pelo bom, mas pelo pecador, pelo falho, quem se aventuraria a morrer? Quem se aventuraria a morrer por nós, irmãos? Meus irmãos, ouçamos aqui o que Paulo tem a nos dizer. E deixe que o Espírito Santo traga alegria ao seu coração ao lembrar a salvação que Deus te deu, a graça que Ele derramou sobre a sua vida, que é o maior e melhor de todos os presentes que nós poderíamos ter recebido aqui nessa terra. Talvez você esteja até meio abatido, porque aquilo que você tanto desejava, a frustração chegou a você, porque o que você queria não aconteceu. Porque aquele presente dos sonhos não chegou à sua vida. Eu quero lhe dizer, levante seus olhos, olhe para Deus, porque Deus lhe presenteou com o melhor e maior de todos os presentes que alguém poderia receber, a salvação do seu filho. Meus irmãos, ouçamos o que Paulo tem a nos dizer aqui acerca dessa tão grande salvação. Primeiramente, irmãos, Paulo nos mostra que Deus nos salvou com a justiça de Cristo Jesus. A nossa salvação, irmãos, foi conquistada pela justiça que recebemos, não de nós mesmos, mas daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que foi reto em tudo o que fez, irmão, Jesus Cristo. No versículo 21, Paulo diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo precisava explicar isso direitinho, irmãos. Paulo escreve aqui Romanos para um público de maioria judeu, de maioria judaica. Um público que entendia que a salvação diante de Deus aconteceria se eles observassem bem aquilo que a lei exige deles. Estes, para quem Paulo escreveu e precisava dar essas explicações, confiavam de que as suas obras eram capazes de agradar a Deus. Meus irmãos, a salvação de Deus é uma obra que Ele nos dá, Ele nos dá porque não somos justos diante da sua lei. O que Paulo estava explicando aqui, e ele explica nessa passagem, melhor, nessa epístola, é que ninguém pode, por suas próprias forças, receber ou conquistar para si a salvação. A salvação é uma graça do Senhor, porque a salvação vem sobre nós que não temos condição alguma de nos salvar. Você que está nos ouvindo nessa noite, se você se olha no espelho e acredita que tem algumas coisas em você que são capazes de você apresentar a Deus e que vai te dar a salvação, você não entendeu o Evangelho.
O Evangelho é bom porque Deus nos viu na nossa impossibilidade e decidiu nos abençoar e decidiu nos dar sem merecermos nada, irmãos, disso. Deus decidiu nos abençoar com mãos vazias, não tínhamos nada para entregar a Ele, mas Ele decidiu nos abençoar e nos agraciar. A justiça de Deus, irmãos, em Cristo, para a nossa salvação, era afirmada bem antes, e Paulo vai dizer aqui que a lei e os profetas já falavam disso. Por que Paulo está se referindo à lei e os profetas? Lembre que a lei são exigências do Senhor. No pacto que Deus firmou com o seu povo, ali Deus revela o seu caráter na sua lei e exige do seu povo. Se vocês querem estar debaixo da bênção, sigam a lei. Observem a lei, porque se vocês estiverem observando a lei, vocês serão abençoados. Só que ninguém é capaz de ser aperfeiçoado pela lei. A própria lei, irmãos, nos dá ali, nos mostra que para que alguém pudesse, naquela época, ter os seus pecados perdoados, a ira de Deus fosse aplacada, era necessário que sacrifícios fossem feitos. A própria lei descrevia isso. Quando a lei revela a nossa fraqueza e o pecado que há em nós, a lei também nos chama a olhar não para nós mesmos, mas olhar para diante, para a promessa de Deus, para a cruz do Calvário. A lei diz, você não tem condições de me obedecer, olhe para aquele que é capaz de obedecer. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 21, que a lei testemunhava e os profetas também. Os profetas eram homens de Deus, era a voz de Deus ao povo. O papel dos profetas, irmãos, em meio ao povo, era chamar o povo ao arrependimento. Detalhe, chamar o povo ao arrependimento, irmãos. Por quê? Porque o povo é pecador, porque o povo está inclinado a se distanciar da lei do Senhor. Logo, a mensagem profética é uma mensagem que nos chama a receber da parte de Deus graça, porque somos pecadores. Quem tenta, irmão, se salvar pela lei, acredita que os seus comportamentos podem ser perfeitos, como perfeita é a vontade do Senhor. Eu lembro quando nós saímos para evangelizar e conversamos com alguém que já se julga bom, E eu percebo que de duas maneiras isso fica muito claro. Fica claro naqueles que dizem o seguinte, eu preciso melhorar para poder ser um crente. Eu preciso melhorar, por quê? Porque na mente dessas pessoas, para Deus, e de fato Deus exige uma perfeição, mas eles acham que podem ser perfeitos. E também eu vejo a revelação desse entendimento de que podem ser salvos pelos próprios comportamentos, quando eles dizem o seguinte, ou talvez você que está nos ouvindo diga aí, seguinte, eu não tenho condições de ser perfeito como Deus exige que eu seja perfeito. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus diz, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás o bem do próximo, a mulher do próximo. Mas o coração, irmãos, quer exatamente o contrário disso. Quer exatamente cobiçar, quer fazer outro Deus no seu coração. E aí isso revela o que, irmãos? O nosso pecado. Meus irmãos, nós não temos justiça em nós mesmos. Como disse o profeta, nossas obras de justiça são para Deus como trapos de imundícia, sem valor, irmãos. Algo que Deus rejeita, algo que Deus olha e diz, tu estás tentando fazer isso, mas isso não pode te salvar. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite, reunidos para adorar ao nosso Deus, porque nós recebemos a justiça de Cristo Jesus pela fé. Olhando para Jesus, irmãos, contemplando o que Cristo fez por nós, ali sim nós encontramos a salvação. E reconhecemos que não temos condição alguma de nos salvar. Para gozar a grande salvação de Deus é preciso ter a justiça de Cristo. Você tem a justiça de Cristo? Ou você tem confiado nas suas obras? Ou você tem medido milimetricamente cada ação que você faz para tentar agradar a Deus? Para tentar agradar a Deus. A mentalidade daqueles que agem assim é sempre o seguinte, Deus, tu não pode deixar de me abençoar. Tu sabes quantos cultos eu venho, tu sabes o que eu faço. Tu sabes como eu sou um bom marido, uma boa esposa. Tu sabes como eu sou um bom pai. E começa a dizer a Deus o que faz, como se Deus estivesse esperando de você e de mim, obras que ele pudesse dizer, não, você é perfeita.
Você não precisa de Jesus, não. Nós precisamos de Jesus, irmãos, porque o que nós fazemos, Deus não aceita, porque está sujo pelo pecado que mora em nós. Deus nos aceita porque em nossa vida a retidão que Ele aplaude não é a sua retidão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus recebeu sua oração e seu louvor nessa noite, não é porque você é a melhor esposa do mundo, não. Não é porque você é o melhor esposo, o melhor filho, não. Deus recebeu a sua oração e o seu louvor nessa noite, a sua adoração a Ele, porque Ele viu no seu coração a confiança que você tem em Cristo Jesus. Ele viu que você, ao comer esse pão e beber do cálice, você também se fez participante da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E Ele colocou sobre a tua conta e a minha conta a justiça de Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer no versículo 22, na continuação. Ele diz: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, a confiança que temos em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por nossas obras, por méritos nossos. Nós somos salvos por Jesus. Não podemos nos relacionar com um Deus santo sem que sejamos santos como Ele é santo. A salvação que Deus veio trazer para nós, irmãos, nos coloca na mesma natureza de Deus. E em Deus, irmãos, não há sombra de variação. Em Deus não há um pouquinho assim de pecado. Em Deus, irmãos, há completa santidade e retidão e justiça. Para estarmos diante da presença do Senhor, também precisamos dessa justiça. E Ele te dá, e Ele nos dá em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A salvação que Deus proveu em Jesus alcança, irmãos, todas as coisas que fazemos em nome de Jesus. Alguma vez alguém perguntou para mim: pastor, por que sempre alguém ora e diz em nome de Jesus no final? É algo que nos primeiros passos da fé cristã, a gente precisa entender a razão disso. Será que é um amuleto que tem ali, eu digo essa palavra, cabum, tudo acontece, como um abracadabra, né? Eu oro e digo, olha, em nome de Jesus tudo acontece? Não. O que você diz e eu digo em nome de Jesus no final das minhas orações, sabe por que eu estou dizendo o seguinte? Eu faço isso, meu Pai, eu peço isso como o próprio Jesus pediria a Ti. É isso que significa em nome de Jesus. Irmãos, a justiça de Cristo toca todas as áreas da nossa vida, de maneira que você sobe aqui a esse púlpito para cantar a Ele, não porque você é justo, mas porque a justiça de Cristo está em você, e você canta em nome de Jesus. Amém? Por que você está tão triste? Por que você ouve o que Jesus e Deus fez por você, mas o teu coração não se alegra? Deus te deu a justiça que ninguém poderia te dar. Você quer maior presente do que esse? Se você quer um maior presente do que esse, eu vou lhe dizer qual é o pecado que você está cometendo. Idolatria. Idolatria. Meus irmãos, nossos louvores, nossas orações, nossas vidas, elas foram salvas em Cristo Jesus. A sua justiça nos torna aceitáveis diante de Deus. Como que Deus olhasse para nós e Ele soubesse de cada pecado, de cada mentira que você falou, de cada pensamento tortuoso que passou na sua cabeça. Ele viu tudo isso, mas Ele olhasse para você e visse em você e vê em você encharcado com o sangue de Jesus, porque o castigo daquela cruz foi o castigo por estes pecados que você carregava. Meus irmãos, isso é a boa nova para nós. Isso é a boa notícia de Deus para nós. É isso que Paulo está nos mostrando aqui, que a salvação de Deus, a grande salvação de Deus, nos trouxe justiça e a justiça de Cristo Jesus. Mas Paulo nos fala algo mais aqui. Além de ter nos salvado com a justiça de Cristo, Paulo nos mostra que Deus deu salvação gratuita a todo aquele que crê. Quando nós dizemos salvação gratuita, num termo mais popular, salvação grátis. Salvação que você não pode pagar. Agora, detalhe, salvação gratuita para um grupo específico?
Salvação para todo aquele que nele crê. Quem confia em Jesus, de maneira alguma será rejeitado. Se alguém crê em Jesus, põe a sua confiança em Cristo Jesus, ele vai para junto do Pai. Meus irmãos, o argumento de Paulo é que todos os homens precisam de salvação. Todos os homens. O argumento básico de Paulo é esse. Não há ninguém aqui nessa existência, neste mundo, ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que não precise de salvação. Que não precise de salvação. E aí ele vai dizer assim no versículo 22, veja aí na sua Bíblia. Ele diz na parte B, eu vou ler todo o versículo para a gente compreender melhor. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observe no contexto dessa passagem, no versículo 10 ainda do capítulo 3, ele diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Pastor, nem aquele que ninguém tem nada a dizer dele, sabe aquele indivíduo que tem uma boa reputação, que todo mundo fala bem dele, que todo mundo diz, olha, eu não tenho nada para dizer da vida desse indivíduo, nem este. Todos pecaram. Irmãos, todos nós carregamos em nós o pecado que nos afasta de Deus. Que nos afasta de Deus. Logo, nesse argumento, Paulo vai dizer o quê? Que todos nós precisamos de salvação. O pecado nos nivela com uma mesma necessidade, né? Rico e pobre, adolescente, senhoras, criança, está todo mundo nivelado pelo pecado. E nivelados pelo pecado, nós necessitamos de salvação. A salvação de Deus não é para um grupo seleto, judeu ou gentil, como alguns acreditavam. Alguns acreditavam naquela época que Paulo escreveu essa epístola, que eles eram privilegiados por serem o povo, descendentes de sangue de Abraão, logo eles seriam salvos. Mas Paulo vai dizer, não. O verdadeiro Israel é aquele que crê em Cristo Jesus. O verdadeiro Israel está em Jesus. Logo, não é um povo por descendência que vai ser salvo, mas a descendência, aqueles que estão em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, no versículo 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo ensinou isso de uma forma clara a um indivíduo que estava com o coração aflito, o carcereiro de Filipos. Vocês devem lembrar da história desse indivíduo. Paulo estava preso com Silas. Começaram a orar e a cantar a Deus, e quando eles cantaram ali, as bases da cadeia começou a tremer, as cadeias se quebraram, as portas se abriram, aqueles que estavam lá fugiram, e o carcereiro, aquele que guardava a porta da cadeia, quando viu aquela cena ficou aflito. Aflito porque agora a sua vida, sua cabeça agora ia rolar, porque os presos haviam fugido. Então ele encontra a Paulo e pergunta a Paulo da seguinte forma, Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que é que eu devo fazer para receber a salvação? Historicamente, há quem acredite aqui que ele está mais preocupado com a vida dele, mas não é isso que o texto vai falar. Ele está preocupado não é com a posição dele como carcereiro, ele está preocupado com a salvação que vem de Deus. E aí o Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Aquele carcereiro agora tinha o Evangelho diante de si, Jesus Cristo, confiar em Cristo Jesus para ser salvo, porque aquele carcereiro precisava de salvação. Como Paulo um dia precisou, Silas um dia precisou, como nós precisamos hoje de salvação, porque somos pecadores. Pecadores. Todas as vezes que eu afirmo isso, irmãos, eu entendo uma virtude que precisa estar no começo da fé cristã, humildade. O orgulhoso nunca vai encontrar salvação, sabe por quê?
Porque Ele é bom demais. Porque a vida dele, para Ele, não há vida melhor. Ele é o top dos tops. O orgulhoso está distante da salvação. A salvação é para o humilde, que sabe que é falho, que sabe que é pecador, e que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu favor. Meus irmãos, Deus, Ele nos deu a salvação sem precisar da ajuda das nossas mãos sujas. Imagine você que lava roupas, você bota lá a roupa no varal para estender, de repente vem um insetozinho bem pretinho e pousa no meio do lençol. O pecado é muito semelhante a isso. Às vezes nós estamos lá com a nossa vida buscando nos santificar, mas tem aquele pontinho preto lá, né? Aquele pecado que nos tira o sono. Agora, imagine o seguinte: você viu isso, mas você está com suas mãos sujas. Suas mãos estão ali envolvidas numa graxa escura. E naquele momento, ao ver aquele inseto, naquele lençol branco, se você tentar tirar aquele inseto, o que é que vai acontecer? Você vai sujar cada vez mais, não vai? Você não vai sujar cada vez mais? Você, sai daí, bicho! E cada vez que você passar aquele pontinho preto, vai se tornar ainda pior e pior e pior e pior. Quando o pecado chega na nossa vida, se nós não olharmos para Cristo Jesus e recebermos de Cristo o perdão dele, a graça de Deus, nós estaremos tentando limpar o pecado no nosso próprio coração. E quanto mais passarmos a nossa mão, mais suja vai ficar a nossa vida, mais distante de Deus e distante da graça estaremos. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa receber de forma gratuita o perdão de Deus para a sua vida. Não são as suas mãos sujas que vão te salvar. Para ser salvo, basta crer em Jesus. E o ato de crer é um ato de entrega. É um ato que diz: Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não colocar muletas na salvação que recebemos. Os legalistas fazem isso com muita perícia, né? Tem legalista que já definiu o tamanho do cabelo que as mulheres precisam ter. E o tamanho da saia até onde chegar. 3 dedos abaixo do joelho vai para o inferno. Acima do joelho, né? 3 dedos acima do joelho vai para o inferno. Legalismo. Muletas na salvação. Cantam: Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador, sem Ti eu não sou nada. Mas na hora da salvação, na prática, dizem que você precisa também fazer isso. Homem que anda com camisa laranjada, até a cor já definiram, irmãos. Esses dias eu conversava com uns alunos, já faz um tempo isso, que dizia que em certos lugares, irmãos, existe até no regimento interno da igreja, que homem que anda de camisa laranjada e que senta, e mulher que anda de bicicleta, vão para o céu não, viu? Por quê? Não me pergunte. Irmãos, quando a mente se distancia do Evangelho, essas coisas saltam. Em outras palavras, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de conhecer Jesus lendo a Bíblia, pedindo a iluminação do Espírito Santo, essas coisas vão pipocar na sua cabeça. E você vai achar que vai precisar colocar mais alguma coisa para a sua salvação. A salvação é gratuita, Deus não precisa de muletas, basta que você creia em Jesus, confie em Jesus e descanse o teu coração. Porque você já recebeu a maior de todas as bênçãos, a grande bênção da salvação. Meus irmãos, meu irmão, você que está nos ouvindo, você que ainda não tem Cristo no seu coração, entregue a sua vida hoje mesmo a Ele. Encontre o descanso, entre no descanso do Senhor. Deixe de ficar suando, se lamentando e ficando todo dolorido, tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Deus nos deu a salvação gratuita para todos nós que somos pecadores, e é isso que Paulo está ensinando aqui. Amém? Que amém mais fraco. Amém? Amém. Eu sei que a gente não é pentecostal, mas custa você se alegrar e dizer amém, meu irmão. Se alegre. Essas coisas não tem que ficar calado não, irmãos.
O mundo aí vive, qualquer besteirinha começa a soltar fogos, a gente recebeu a maior de todas as bênçãos, e na hora de dar um amém a gente fica calado. Existe, a gente tem que se alegrar mesmo, irmãos. Foi nos dado de forma gratuita, a nós que somos pecadores. Meus irmãos, por fim, Paulo nos mostra ainda que a salvação dada em Cristo nos livra da punição do pecado e nos leva para junto de Deus. Nos livra da punição. Nos deixa como cantamos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Lembra do que eu falei do lençol branco com um pontinho preto? Sabe quem é que tem a mão pura para tirar o pontinho preto? Deus. Ele que nos deixou alvos mais que a neve. E Paulo vai nos mostrar aqui no versículo 25 e 26, ele diz o seguinte: a quem, aqui se referindo a Jesus, Deus propôs, ou seja, entregou no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiramente, o que acontecia antes da vinda de Jesus era um aplacamento da ira de Deus. Todas as vezes que o povo pecava, então pegava-se lá o animal, e ali ia até o templo, o lugar determinado por Deus, e o sangue era derramado. No momento que o sangue era derramado, uma vida era tirada. E aquela vida ali, de forma substitutiva, aplacava a ira de Deus. Não tirava a ira de Deus por completo, apenas aplacava a ira de Deus. Irmãos, isso foi feito inúmeras e inúmeras vezes quando a gente lê o Antigo Testamento. A gente vê Deus tendo a sua ira aplacada todas as vezes que os sacrifícios eram feitos. Mas, irmãos, aquele sacrifício apontava para o sacrifício suficiente que aconteceria mais adiante, quando o sangue iria ser derramado de uma vez por todas. E o cordeiro não seria mais um cordeiro que faz bé. Agora seria o cordeiro, irmãos, o segundo Adão, que morreria naquela cruz para derramar o seu sangue e nos perdoar de uma vez por todas. É por isso que ele diz aqui, que no sangue de Jesus, Deus assim nos ofereceu a propiciação. O que é a propiciação? O derramar do sangue, o perdão que Deus nos dá pela dívida que carregamos. E um perdão de uma vez por todas. Embora a salvação não nos custe nada, seja gratuita, como falamos aqui e a palavra do Senhor nos ensina, ela foi muito cara para Deus. Custou a vida do seu Filho unigênito. Se você acha que a graça é barata, ela não é barata. A graça é cara. A graça custou o sangue do nosso Deus. Na passagem, irmãos, Paulo vai então nos mostrar 3 termos que revelam o preço da nossa salvação. Primeiramente, propiciação, o perdão de Deus dado pelo cumprimento das exigências da lei. Para a propiciação, o sangue deveria ser derramado. Como nos lembra o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 22, Hebreus 9, 22, ele diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Deus não é aquele paizão que olha para você e diz bem assim: acabou, vou esquecer, venha como você está. Não. Deus olhou para a sua vida e para que a justiça dele fosse preservada, ele castigou os seus pecados. Deus tirou você lá daquelas trevas, daquela escuridão, daquele lamaçal que você estava e trouxe para a luz pelo custo do sangue dele, porque a justiça dele precisava ser cumprida, irmãos. O sangue, como diz aqui, também aponta para o preço. O sangue representa a vida, irmãos.
A vida que foi derramada, que foi morta em nosso lugar, uma vida deve ser entregue por outra vida, assim como Adão pecou lá no início, um outro Adão também precisava sofrer as consequências para nos levar agora à amizade com Deus. E ele ainda fala da redenção. O que é a redenção? A redenção é a imagem do escravo, que paga um preço por ele, para que ele seja liberto do mercado, para que ele não esteja mais escravizado pelo pecado. O preço foi pago para que as algemas do pecado fossem quebradas em nossas vidas, de maneira que o pecado ainda está dentro de nós, mas ele não está mais no volante. Não é ele mais quem dirige a nossa vida. A gente acorda e vê o bicho lá, aperreando, apurrinhando a gente, querendo nos levar para longe de Deus. Mas ele, irmãos, não tem mais a dianteira da nossa vida. Quem vai agora na dianteira é o Espírito Santo. O Espírito de Deus em nós. Meus irmãos, Deus, Ele operou com um amor a justiça para nos salvar. E para encerrar, veja o que diz Paulo no versículo 26. Ele diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não foi apenas justificador, Ele foi justo no que fez. Deus poderia ter dito: olha, eu vou agora esquecer os pecados de vocês e vocês venham para o meu lado. Vocês vêm para aqui que agora vocês são meus. São meus. Se Deus fizesse isso, irmãos, como poderíamos dizer que o nosso Deus é justo? Mas o nosso Deus foi justo, porque na cruz do Calvário, Ele pegou todos os seus pecados, colocou na conta de Cristo Jesus e castigou em Cristo Jesus o teu pecado, para que você pudesse estar aqui celebrando a Ele, dizendo: Senhor, eu te louvo pela grande salvação que tu me deste no teu Filho. E aí, como Paulo disse, Ele fez com esse ato, Ele se tornou para nós, nesse ato, justo e justificador. Ele nos deu a salvação. Deus nos colocou junto dEle, e nos colocou junto dEle com alto preço, com preço de sangue. Deus colocou você à direita dEle, mas para que isso acontecesse, foi necessário que alguém morresse. E este alguém não foi você. Meus irmãos, fomos salvos pelos preços de sangue. A salvação de Deus, ela nos liberta. Irmãos, ela liberta nossos corações da confiança que tínhamos nas nossas obras. Liberta também o nosso coração das ações pecaminosas, terríveis do nosso coração. Meus irmãos, a cada dia que passa, os homens têm sido cada vez mais astutos na maneira em que eles manifestam os seus pecados. O pecado está dentro do coração. E aquilo que os homens têm feito, todo o avanço tecnológico tem favorecido, irmãos, que o pecado cada vez se expresse de uma forma mais explícita. Por que eu estou dizendo isso? Porque você talvez esteja amarrado, aprisionado e algemado por tecnologias. Talvez lá na internet você seja outra pessoa, com um linguajar diferente, com um perfil diferente, com valores diferentes. Se você for justificado em Cristo Jesus, saiba que o sangue de Cristo, o que Jesus fez lá, nos liberta do domínio do pecado. Em outras palavras, nos liberta do domínio daquilo que é corrupto, daquilo que é mentira em nós, daquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, o sangue de Cristo Jesus nos coloca em harmonia com o Pai, nos faz ser participantes da natureza de Deus, de maneira que o que é visto em mim agora e em nós é a luz de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus em nós. Porque, irmãos, o Evangelho é libertador, irmãos. O Evangelho é libertador. Meus irmãos, nos alegremos pela grande salvação que recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. Foi 0800. Tem gente, irmãos, que gosta de 0800, que é uma beleza, né? Tem gente que não pisa o pé na igreja, mas tem bolo grátis, né? O pior, irmãos, é que muitas vezes essas pessoas que gostam do 0800, só não gostam do 0800 que Deus nos deu em Cristo Jesus. Sabe por quê?
porque vivem entristecidos pelo que não podem ter nessa vida, porque vivem esperando bênção maior do que a salvação. E eu sei que você que está aqui nessa noite, você compreendeu essa bênção maior, essa grande salvação que Deus te deu em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, peça a Deus que aumente a sua confiança. Peça a Deus que te faça olhar para a salvação que Ele te deu e faça o teu coração se alegrar. E você possa dizer como Abacuque: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelhas no curral, Senhor, eu me alegrarei na salvação que Tu me deste, Senhor. Então não saia daqui capiongo, cabisbaixo, entristecido. Saia daqui alegre, com a certeza de que você foi salvo, redimido, liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração de alegria? Eu queria chamar o grupo de louvor, vamos ficar de pé. E eu vou fazer uma oração, e depois dessa oração nós vamos cantar um corinho. E eu queria que você expressasse nesse corinho a alegria que você tem pelo que Deus fez por você. A alegria está no coração. Vamos orar em gratidão a Deus. Abra sua boca, não fique calado não. Não fique observando o que o pastor está dizendo. Ore você também, agradeça ao Senhor. Porque você está aqui porque você foi salvo. Nada do que eu poderia dizer nessa noite é maior do que isso. Pois não fique aí entristecido, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Então vamos fazer essa oração com alegria? Vamos orar? Meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque não somos merecedores daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Meu Pai, éramos nós quem deveríamos estar ali sofrendo, Deus, o castigo e a pena dos nossos pecados, mas mesmo assim não seria suficiente, porque somos pecadores, falhos, miseráveis. Meu Deus, nós nos alegramos, porque quando olhamos para a cruz do Calvário, Senhor, o que vemos ali é a expressão da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça sobre nós, e é por esta razão, Senhor, que nós estamos alegres, felizes nessa noite, a cultuar ao Teu nome. Meu Pai, eu te peço por cada um daqueles que aqui estão nessa noite, por aqueles que estão participando, Senhor, pela internet, produz alegria nesse coração entristecido, nesse coração que tem olhado, Senhor, para as coisas dessa terra e não levantado os olhos para ver as coisas de Deus. Meu Deus, seja conosco, nos dá a alegria, abre os nossos lábios, abre o nosso coração para a glória do Teu nome. Pai, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Vamos louvar com um corinho bem conhecido, a alegria, vamos lá? Sol. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Para. Essa não é a alegria de quem tem Jesus como Senhor. Dobra esse negócio aí. Dobra esse negócio para a gente botar, a gente realmente expressar isso. Vamos lá? Vamos lá, irmãos? Amém? Vamos esperar o batera. De quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria. A alegria está no coração
Vocês estão meio cansados, entrevados, mas desentreva. Porque não há maior mensagem do que essa, irmãos. Não há maior mensagem do que essa que nós ouvimos nessa noite. E se você espera uma mensagem maior do que essa, você não entendeu o Evangelho ainda. Você precisa se converter. Você precisa botar a sua alegria na salvação que você recebeu. Então, que Deus lhe abençoe. Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Vamos orar nesse momento. Depois da oração, os irmãos sentam, que nós temos alguns avisos ainda para dar. Meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos expressar livremente, Deus, alegria diante do Senhor. Tu és o Deus que nos salvou, meu Pai, que anda conosco, que nos coloca em comunhão, que ouve as nossas orações, que recebe os nossos louvores. E eu te peço, Senhor, Pai, nos dá alegria cada vez maior por essa bênção que o Senhor nos deu. Recebe o nosso louvor. E que no decorrer dessa semana, todas as vezes que o inimigo quiser nos entristecer, nós venhamos nos lembrar, meu Pai, que Tu és o nosso Salvador, que Tu nos salvou de uma forma surpreendente, ali morrendo em nosso lugar, para que tenhamos vida. Meu Deus, assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja se assenta. Meus irmãos,